Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. O programa Doc.com está no ar. Informação com responsabilidade. E hoje damos sequência à nossa série com os prefeituráveis. E vamos entrevistar o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor João Carlos Gomes. João Carlos estava no PDT e filiou-se recentemente no PSDB, a convite do prefeito Pedro Vosgrau Filho e do governador Beto Richa. Ele cumpre o seu terceiro mandato como reitor da UEPG e já participou de uma eleição em 1994. Na oportunidade, ele concorreu a uma cadeira de deputado estadual e fez mais de 10 mil votos. Nos destaques da semana, vamos conversar com o presidente da Sociedade Rural dos Campos Gerais, Adilson Berger, que vai falar sobre a programação da EFAP 2011, que está em sua 34ª edição. Também vamos falar sobre o projeto de prevenção de acidentes feito pela Rodonorte na Avenida Souza Naves. E você vai conferir também os destaques da Agenda Cultural de Ponta Grossa. E participe do nosso programa enviando um e-mail para programadoccom@gmail.com. Em 2 minutos a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Nos destaques da semana, falamos agora sobre a campanha de prevenção de acidentes que a Rodonorte está fazendo na Avenida Souza Naves. Vamos ver o trabalho feito pela equipe do Vila Velha News sobre o assunto. Destaques da semana. A rodovia, antes isolada, foi crescendo muito a cada ano e, dessa forma, o aumento de acidentes e desrespeito aos pedestres também. Com isso, a Câmara de Vereadores, através da CPI do Trânsito, a concessionária Rodonorte, a Polícia Rodoviária Federal, o DR e a comunidade resolveram criar a campanha Souza Naves. A iniciativa da campanha aqui na Souza Naves é conscientizar os motoristas a diminuir a velocidade e evitar que acidentes como esse aconteçam. Essa campanha surgiu a pedido da comunidade, a pedido também da CPI do Trânsito, da organização da CPI, e já era também uma ideia antiga nossa, né, já que nós trabalhamos com muita campanha, com muito ênfase nessa rodovia. Para a secretária de Educação, Zélia Maroc, a campanha vem sendo bem importante e com a participação de todos tem tudo para dar certo. A escola tem a função de cuidar e de educar permanentemente. Quer dizer, então nossa escola está cumprindo sua missão. E nós só estabelecemos parcerias com empresas idôneas. A Rodonorte veio e tem agregado valor a essa missão de desenvolver a cidade em todos os aspectos. E então é bem-vinda a parceria, muito bem-vinda. A Escola Municipal Fariz Micaeli, na Vila Borato, que resolveu dar essa ajuda para contribuir na segurança da comunidade. Alunos, professores e até mesmo as merendeiras participaram como modelos em folders e outdoors espalhados pela rodovia. Cada um deles tem uma frase. Eles contam que já perceberam alguns resultados e gostaram da parceria. Até mesmo nós que passamos pela rodovia todos os dias, sentimos que estamos tirando o pé do acelerador, né? Porque a gente vendo as pessoas pedindo para reduzir a velocidade, realmente nós diminuímos. Pelo que a gente está vendo, estão diminuindo muito a mais a velocidade, não está mais aquele corre-corre como estava antes, né? Mas está indo muito bem, é uma maravilha. Como vimos na reportagem do Vila Velha News, a CCR Rodonorte, concessionária do trecho da Souza Naves, a Avenida Souza Naves, começou uma campanha de conscientização naquela região. A Avenida Souza Naves, como bem sabemos, existem altos índices de acidentes, atropelamentos naquela região. Então, é uma tentativa de conscientizar os motoristas que trafegam por aquela via de que reduzam a velocidade ao passar por locais, porque aquela região tem várias escolas, várias outras
outros prédios públicos, também privados, uma grande concentração de comércio também naquela região. Então, uma campanha que visa colocar pessoas da própria comunidade, alunos de escolas, professores, em algumas faixas, né, algumas placas, conscientizando aí os motoristas que passam pelo local para tomar cuidado, ter prudência nesse momento. Uma iniciativa válida, Ismael, no momento em que a Souza Naves ela é um grande concentrador ali de acidentes e de atropelamentos. Então, uma tentativa aí da Rodonorte, em parceria também com o DR, outras entidades aí públicas, a própria Câmara Municipal de Ponta Grossa, que também cobrou bastante, né, a providência desse local, uma tentativa de reduzir os acidentes. A Souza Naves, ela representa para Ponta Grossa muitas coisas boas e muitas coisas ruins que vem acontecendo nos últimos anos. Principalmente, naturalmente, as coisas ruins, coisas ruins, né, são os acidentes que têm ocorrido naquele local, muitas mortes. Um índice alto de mortes em atropelamentos, em acidentes de automóveis. Recentemente, nessa semana mesmo, houve acidente com morte lá. E uma campanha como essa, que só tem a trazer benefícios. Mas, enfim, a educação é o ponto básico da relação do trânsito entre pedestres, motoristas, e seja motoristas de ônibus, de caminhão, e aquele lugar é um lugar de tráfego pesado. E isso dificulta também a questão da administração de todo esse tráfego naquele local. Enfim, é uma iniciativa louvável, era bom que não apenas a Rodonorte, mas outras instituições também fizessem ações desse tipo, e a escola, né, cada vez mais, já há um bom trabalho da Polícia Escolar dentro das escolas do município, mas é preciso mais. Quanto mais educação, melhor o trânsito. Exatamente, esperamos aí bons resultados dessa campanha, exatamente para que estamos falando de questões de vidas, né? Pessoas aí que frequentam, que trafegam também pela Souza Naves. Nessa semana também podemos destacar os movimentos contra e a favor do aumento de vereadores aqui em Ponta Grossa. O aumento, a favor do aumento, aliás, contra o aumento, o Conselho de Entidades aqui de Ponta Grossa, ligado à CPG, e que conta com mais de 40 entidades, está organizando um movimento para coletar assinaturas, como a gente já falou no programa da semana passada, visando um projeto de iniciativa popular para barrar o aumento de vereadores, para permanecer em 15 e não em 23, como a Câmara aprovou. Agora, nessa semana, os partidos políticos estão se organizando para fazer um manifesto, coletar assinaturas também, para apresentar um projeto exatamente ao contrário do que pretende-se o Conselho de Entidades, ou seja, para manter a aprovação dos 23 vereadores, porque o argumento utilizado pelos partidos é de que aumenta a representatividade na Câmara Municipal, mais bairros têm condições de estar representados, de ter um vereador, e também aumenta a participação da população, Ismael, na eleição, uma vez que a expectativa, a estimativa dos próprios partidos e do meio político é de que se dobre o número de candidatos na eleição do ano que vem. Enquanto em 2008 foi mais ou menos 250 candidatos, a estimativa para 2012 é de aproximadamente 500 candidatos. Ou seja, os partidos querem manter, querem que mais pessoas participem, e é por isso que eles vão fazer esse movimento, coletar assinaturas e tentar aí apresentar um projeto ao contrário do que quer o Conselho de Entidades. O Conselho de Entidades quer coletar assinaturas, apresentar um projeto de iniciativa popular para que os vereadores votem e acabem voltando ao que é hoje, de 23 para 15. Né? E também o Conselho de Entidades coloca um outro ponto nesse projeto, espera colocar, que é limitar o orçamento, o direito que a Câmara tem de usar o orçamento do município. Hoje é até 5%, como prevê a legislação federal. As entidades querem que esse limite fique em 2%.
há divergências, o próprio presidente da casa acha que é inviável limitar em 2%, poderia, segundo ele, comprometer a própria estrutura da Câmara Municipal. Agora, o que chama mais atenção mesmo é a questão do número de vereadores. Enquanto os partidos querem 23, as entidades defendem a redução para 15, para permanecer como está hoje, e isso vai render muito o que falar aí nos próximos dias, Ismael. Essa divergência, né, entre os vereadores e entre o Conselho de Entidades mostra um pouco do que pode ser a campanha eleitoral do ano que vem. Mas, tirando esse aspecto, né, que pode ter a ver com eleições, pode não ter, até alguns se ofendem quando a gente fala sobre isso e tal, não é a nossa intenção ofender ninguém, mas é uma discussão muito boa de se fazer. Porque dos dois lados há argumentos muito fortes em prol da cidadania e em prol da democracia. Quando você fala no menor número de vereadores, você está trabalhando exatamente na questão dos custos públicos. E reduzir custo público é uma coisa que vem sendo feita no mundo todo. Estados Unidos, por exemplo, a briga para a redução dos custos públicos no maior país mundial, no líder mundial atualmente, isoladamente no líder mundial, é uma briga muito intensa lá. Então, e no Brasil também. É uma briga muito intensa por redução dos custos. Então, a questão de menos vereadores leva diretamente à redução de custos, o que é bom, é muito bom. De outro lado, o limite de 15 vereadores pode não ser tão atrativo, ou seja, há um argumento também muito bom a favor dos 23 vereadores, de que há mais representatividade. E isso não é muita gente fala que a balela não é balela, não. A questão da representatividade é muito forte. Imagine se, como você disse, pular de 250 candidatos for para 500 candidatos, são pessoas que estão entrando na vida política, que estão se politizando, que estão tentando pensar um pouco mais a cidade. Se dobrar o número de pessoas que pensam um pouco sobre a cidade, né, eu imagino que muitas dessas pessoas não seja exatamente isso que eles estão procurando. Né? O salário é muito bom, o salário do vereador é muito bom, muitas pessoas podem até sonhar com uma espécie de loteria, hein, né? Vai que eu consiga, né? Melhorar de vida sendo um candidato, sendo um vereador e tal. Mas imagino que muito boa parte dessas pessoas que podem entrar na vida política também estejam pensando na cidade, e quanto mais pessoas politizadas a gente tiver, melhor, eu acredito sim. Sim, é uma discussão aí que vai render, as entidades de um lado coletando assinaturas, os partidos de outro. Vamos ver, acompanhar aí o desenrolar desses fatos aqui no programa Doc.com, também nas páginas do Jornal da Manhã, enquanto repórter de política do Jornal da Manhã, também levando aí à população as informações a respeito desses movimentos. Outro destaque dessa semana é a possível doação da área do 13º BIB, Batalhão de Infantaria Blindado, para o binário da Carlos Cavalcante. Falta apenas uma assinatura de uma portaria para que essa área seja doada, o município possa começar as obras de contrapartida, que é a construção de algumas casas da Vila Militar, também do muro, fazer algumas adaptações ali na frente, né, na entrada do 13º BIP, para que esse binário saia, né, uma tentativa aí de desafogar a Carlos Cavalcante, que também é uma via aí bastante saturada, com o hospital regional, com o campus da UEPG, também outras universidades particulares, e a própria população dos bairros ali de Varandas, que é um dos bairros aí mais populosos da cidade. E esse binário pretende resolver em partes essa situação da Carlos Cavalcante. Eu digo mais até, Eduardo, na minha modesta visão, eu acho que se essa obra vier mesmo acontecer, o que está em vias de acontecer, vai ser, quem sabe, a melhor solução viária da cidade nos últimos, 20 anos. Bom, esses foram os destaques dessa semana nesse bloco. No próximo, falamos sobre os preparativos para a EFAP 2011 com o presidente da Sociedade Rural dos Campos Gerais, Adilson Berger. É um instante só. Até já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com.
Na sequência dos destaques da semana, está com a gente hoje o presidente da Sociedade Rural dos Campos Gerais, Adilson Berger, que fala com a gente sobre a EFAP, que está na sua 34ª edição. Boa noite, Adilson. Boa noite. Obrigado por esse espaço que se concede para nós, 34ª EFAP. É muito importante o papel da imprensa nessa hora de um evento da grandeza da EFAP, Exposição Feira Agropecuária. Obrigado por esse espaço. E a EFAP, como todos nós sabemos, ela é uma referência aí, né, em todo o estado, nessa área voltada aí à agricultura e a atividades similares, né? Como que está os preparativos, né, para esse grande evento, para essa grande feira aqui de Ponta Grossa? Falando em referência, Ponta Grossa, década de 70, 75, é a referência nacional. Aqui saiu a tecnologia, principalmente o plantio direto, que hoje é modelo para o mundo. A nossa genética era muito grande aqui, né? Os animais aqui eram cobiçados pelo Mato Grosso, norte do Paraná. Isso aconteceu na década de 70. A EFAP iniciou em 1969, então pelo prefeito Ciro Martins, um engenheiro civil que não tinha nada a ver com agricultura e pecuária, criou a EFAP, né? E ela em 70, 75 teve o seu auge no sul do Brasil. Aqui se comercializava os preços dos animais eram muito altos porque a genética nossa era boa. No tempo de várias raças, como a Charolais destacou-se aqui, cavalo crioulo, né? E a EFAP era referencial. Como todo o evento tem seus altos e baixos, a EFAP teve um período aí de baixas porque ficamos sem o espaço físico, aquela coisa toda, né? A universidade, o governo do estado, a área do governo do estado, e instalou-se onde é o campus da universidade. Com isso, a sociedade rural, o município ficou sem espaço. Aí houve aquele espaço que não saiu EFAP. E depois aconteceu algumas EFAP, contratempo, tivemos aí 2004, febre aftosa, 2006, um ano político, deixou. 2007 a gente retomou novamente a EFAP de uma maneira diferente. Primeira coisa, o cuidado nosso é uma feira, principalmente para a família, né? Uhum. E a gente conseguiu fazer com que a EFAP tornasse um dos únicos eventos no país com entrada franca. Você visita a exposição feira hoje, passa o dia todo e não paga nada, vem com a família, né? Isso é muito importante para nós mostrar o nosso potencial dos Campos Gerais na agricultura, na pecuária, no comércio e na indústria, né? Década de 70 nós era a capital mundial da soja e hoje continua. Hoje nós continuamos aí, Campos Gerais é modelo para o mundo em produção de grãos. Daqui saem os melhores produtos para exportar para grandes países. Sim, e o senhor falava aí da questão da entrada franca, né? Quantas pessoas, né? Quantas mil pessoas aí são esperadas nessa EFAP? Nós tivemos a 33ª EFAP, ano passado, 2010, de 180 a 200 mil pessoas. Ponta Grossa está em torno de 300, 330 mil habitantes. Esse ano o evento ficou grande, né? E atrações são muito grandes também, aumentou as atrações. A gente espera acima de 200 mil pessoas esse ano. Edilson, o senhor comentava antes desses altos e baixos que a EFAP teve, né? De 2007 para cá, como o senhor comentou, a EFAP vem crescendo, né? E foi ventilada até a possibilidade da EFAP se tornar uma feira estadual. Como é que está esse processo agora, Edilson? Esse processo é um sonho nosso, da sociedade rural, principalmente, um sonho de nós, pontagrossenses. Acontecia a Feira do Paraná, em Curitiba, no Parque Castelo Branco, e há uns 15 anos atrás deixou de existir por questões ambientais. Fizeram uma represa ali, questões ambientalistas, deixou de acontecer, né? E nós, já o ano passado, ano atrasado, o ano passado a gente tentou trazer, o ano passado foi um ano político, um governo, final de governo, e esse ano um governo novo, né? Então, está em estudo, já fizemos reuniões com as sociedades rurais do Paraná, com a Associação de Criadores, né? Há um sinal verde das entidades para que em Ponta Grossa aconteça a Feira do Paraná. O que é a Feira do Paraná? É uma feira que sai no final do ano, em setembro, outubro, onde vão desfilar os grandes campeões da exposição Feira do Paraná, para você tirar o grande campeão do estado, né? Então é importante. E além disso aí, você vai divulgar a nossa cidade a nível estadual, a nível federal e até internacional, porque nós somos vizinhos de dois grandes países, aí, como a Argentina e o Uruguai. Traz um desenvolvimento muito grande para a cidade.
Ponta Grossa está passando por um bom momento. Eu acho que é inevitável, né, que o ano que vem não aconteça a Feira do Paraná, porque a gente conseguiu agregar todo o setor, toda a cidade, né, para que isso aconteça. E o governador Beto Richa deve participar da CEFAP, pelo menos tem uma sinalização de que ele venha também, né? Exatamente, já está confirmada a presença dele, né? Deve assinar na EFAP vários protocolos de empresas novas, convênios técnicos também, com universidade e outras coisas mais. Está previsto uma unidade do SEASA também, Ponta Grossa, né? O SEASA hoje em Curitiba é muito forte, tem um espaço aberto aqui também. Então deve acontecer muitas coisas novas na abertura da EFAP, o governador deve vir autoridades a nível estaduais e federais, né? Está pré-agendada a visita de 1 a 2 ministros. Então tem coisas muito boas para acontecer na abertura e esperamos que o governador também já anuncie na abertura da EFAP a Feira do Paraná e Ponta Grossa. Seria uma conquista muito importante para a cidade, né? E o governador vem no dia do aniversário da cidade, né? No dia 15, ele participa do desfile. 15 de setembro. Prestigia a EFAP, mas a feira mesmo ela começa dia 13, né? Dia 13, né? Dia 13 chegam os animais, dia 14 já começam os concursos, o julgamento. Esse ano vão passar para a exposição à feira mais de 4.000 animais. Uma feira grande, uma feira regional. Né? Sim, uma estrutura boa, né, para suportar um evento desse porte, né? E quanto que uma estimativa aí para que a EFAP irá movimentar, né, em termos de negócio, de negociação? O ano passado a gente teve assim um levantamento. O que acontece na feira, os negócios não acontecem na hora. Você vem, vê a máquina, vê o animal e compra a vez posterior. O ano passado movimentou em torno de 20 milhões. Esse ano espera acima de 30 milhões porque a agricultura passa por um bom momento. Os preços dos produtos agrícolas estão estáveis, né? Foi lançado agora, há pouco tempo, aí, o plano Safra-Verão, com juros atrativos. E até nos surpreendeu, a linha de crédito é diferença. Até para o setor pecuário, que não tinha, o governo federal está liberando a linha de crédito para o setor pecuário também. E Dilcio, e nessa EFAP tem algumas novidades também, né? Uma aproximação maior aí com a pecuária leiteira. Fale um pouco para nós sobre esse assunto. Além do leite, a gente tem uma questão técnica. Como você fala, a exposição feira também é o lado técnico. Né? Nós temos uma parceria muito grande com a universidade esse ano, nas questões de palestras técnicas, questão do meio ambiente, aquela coisa toda que e mais técnico. Então é um trabalho, é o terceiro ano que a gente faz esse ciclo de palestras, com uma premiação muito boa. O Rodonorte é a nossa parceira, né? E já tem mais de 300 inscritos já para participar. Então, é importante você mostrar o lado técnico também. E tem muita novidade, mas a novidade importante esse ano da EFAP é a Avenida do Leite. Né? A gente, o ano passado tentou, não conseguiu, esse ano a gente criou. Nós estamos aqui ao lado de dos maiores produtores de leite, aí, os dois municípios, Castro e Carambeí, que são um modelo para o Brasil em produção de leite. Né? E está os laticínios ali, como o Batavo, Castrolando, a Vita Marsul aqui, né? A gente conseguiu esse ano criar a Avenida do Leite e esses 3 grandes cooperativas estão vindo com nós. Né? Uma série de atrações que a EFAP, quem for até o centro de eventos, o centro agropecuário, vai encontrar muitas coisas. A gente está aqui com o material de divulgação da EFAP. Né? E até tem um site aqui, né? Tem um site, www.efap.grossa.com.br, né? Você que está em casa pode acessar e ver bem certo a programação que vai do dia 13 ao dia 18 de setembro. E também, shows, hein, né, e também tem os shows, né? Que também são outros atrativos. Além de mostrar a genética, tem um lado também shows, né? Nós temos um lado social também na EFAP, que é a rainha da EFAP. Nós criamos aí o ano passado, vocês acompanharam. Movimenta também, né? Década de 70, nós tínhamos que a rainha da soja, onde a própria Xuxa participou aqui e acabou perdendo até. É verdade, um fato a PEG que né? ganhou, a mulher do Zul que ganhou. Então, a gente criou também a rainha, tem o lado, né, o lado social e o lado entretenimento, que é os shows. Né? Exatamente, para quem quiser, vai ter dia 14 Fernando Sorocaba, dia 15 o show gratuito, exatamente, Barra dia da 15 Saia, é um presente para a população, um show aí sem no dia do aniversário da cidade. Dia 16 Marcos e Belucci, conhecido aí também muito nacionalmente, e no sábado, dia 17, João Bosco e Vinícius. Ou seja, uma série de atrativos aí para você
comparecer ao Centro Agropecuário, Centro de Eventos, prestigiar a IFAP. Gostaria de agradecer de sua presença, né, e deixar a oportunidade para você convidar os nossos telespectadores a comparecer à IFAP. Venham, participe, um grande evento. Ok, muito obrigado mais uma vez. E no próximo bloco damos continuidade à série de entrevistas com os prefeituráveis. E hoje vamos falar com o reitor da UEPG, professor João Carlos Gomes. Em 2 minutos, não perca, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta. Entrevistamos hoje na série com prefeituráveis o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor João Carlos Gomes. Boa noite, reitor. Boa noite, Eduardo. Pois é, o senhor recentemente aí, a convite do prefeito Pedro Vosgrau Filho e do governador Beto Richa, filiou-se ao PSDB, né? Estava no PDT e no processo aí de conversas com o PSDB, acabou filiando em um evento até no gabinete do próprio governador Beto Richa, né? Que levou o senhor a decidir, né, fazer essa opção de deixar o PDT e ingressar no PSDB, e quais as intenções aí para a eleição municipal? Bom, primeira coisa, boa noite a você, boa noite Ismael, boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo. Sem dúvida alguma foi um processo natural de conversação, em que nós estávamos, desculpe, no PDT que até junho do ano passado, inclusive, era um partido coligado com o PSDB. Uhum. Nós, inclusive, na própria eleição de 2006, onde quando o Osmar foi candidato a governador, ele foi com o apoio do PS. Então, essa coligação manteve, porém, em junho do ano passado, houve uma cisão dessa coligação. Eu estava no PDT, permaneci no PDT, e agora, nas conversas, inicialmente com o prefeito Pedro Vosgrau e com outras pessoas do próprio partido PSDB, finalizando essa conversa com o governador Beto Richa, nós fomos convidados a participar do partido. Estamos aí hoje como participante do PSDB, e claro que esse processo agora de candidatura ou não candidatura é um assunto que vai, nos próximos meses, ser discutido primeiramente no partido em Ponta Grossa e, na sequência, com o próprio partido estadual. É um trâmite aí que segue a filiação primeiro, né, para participar da disputa da prefeitura, tem que estar em um partido. O senhor está agora no PSDB, né, e coloca seu nome à disposição do partido. Veja bem, Eduardo, eu sempre tenho dito que ninguém é candidato de si próprio. E o PSDB, inclusive, é um partido que tem outros nomes que poderão participar das eleições majoritárias. Nós temos, por exemplo, só falar dos que têm cargo em Ponta Grossa. Nós temos o Dr. Zeca, que nas 2 últimas eleições foi o vereador mais votado da cidade, com mais de 6 mil votos, é um grande potencial para a candidatura. E na última pesquisa para vereador também, que nós divulgamos Exatamente. aqui no último... Então, o Dr. Zeca está em primeiro também. O Dr. Zeca é um candidato em potencial, não como vereador, mas também numa chapa majoritária. Temos o vereador Alessandro, que me parece está na 4ª ou na 5ª gestão de vereador, um jovem trabalhador que tem feito um trabalho muito bom, e outros nomes que fazem parte do partido, secretários municipais e outros que fazem parte do próprio partido, que são nomes que terão condições de representar o partido numa eleição majoritária. Então, o meu nome também, claro, a partir do momento que eu me filiei ao partido, aceitando esse convite do prefeito Pedro Vosgrau e do governador Beto Richa, o meu nome está à disposição. Porém, a candidatura, ela terá que ser um consenso, primeiramente, da executiva municipal, e, claro, Ponta Grossa é uma cidade que uma decisão de candidatura tem que passar por uma decisão também estadual. Então, sim, o que vai definir a candidatura de A ou B será esse consenso entre a executiva municipal e a executiva estadual, que são comandadas, respectivamente, pelo prefeito Pedro Vosgrau e pelo governador Beto Richa. Reitor, quando da sua filiação ao PSDB, as primeiras conversas que saíram, especulações, enfim, em torno de uma candidatura, de uma possível candidatura sua a prefeito ou vice de Ponta Grossa, seria através de uma aliança
principalmente com o PFL, e o nome que mais aparece no PFL na região hoje é o do deputado estadual Plauto Miró Guimarães. Certo. Claro que ainda é um pouco cedo, né, para a gente falar na definição de quem vai sair candidato, como a gente bem sabe, mas uma chapa com o senhor de vice ou com o Plauto de vice, enfim, vice-versa, né, PFL e PSDB, qual na sua opinião seria as chances assim, de uma chapa composta com o senhor e com o Plauto? Veja bem, na realidade o que está definido é que o PSDB terá um candidato na majoritária, seja candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Até porque, como nós temos dito, Ismael, uma cidade com a representatividade de Ponta Grossa, que tem um prefeito do PSDB, com a liderança que é o prefeito Pedro Vos Grau na terceira gestão. Um partido que tem como presidente estadual o governador do estado. Sim. Então, automaticamente, esse partido fará parte da majoritária. E o DEM, na realidade, né, é um partido que tem aí uma afinidade muito grande, não só no município, como estadual com o PSDB. Tem uma relação histórica. Histórica, exatamente. Desde... E o deputado Plauto é o grande líder do partido aqui na cidade de Ponta Grossa. Claro que além do DEM nós temos outras, existem outros partidos que fazem parte da base de apoio do prefeito Pedro Vos Grau aqui, como a própria Frente Popular e outros partidos. Sim. No estado nós temos outros partidos, mas agora o próprio PMDB é um partido que faz parte de apoio do governador no estado, né, no estadual. Então, na realidade, eu acredito, claro que esta conjugação do apoio e da participação do deputado Plauto e seus correligionários com os correligionários do prefeito Pedro Vos Grau, sem dúvida alguma, vai acontecer no ano que vem. Seja uma candidatura a prefeito, candidatura a vice-prefeito, então haverá uma grande possibilidade de que o partido, o DEM, os democratas e o PSDB façam parte de uma chapa para disputar as eleições em 2012 a prefeito de Ponta Grossa. O senhor falava na adesão, inclusive, do PMDB. Existem outros partidos de expressão, como o PMDB, por exemplo, que também podem agregar essa chapa no seu entendimento? Veja bem, como eu disse a vocês, existem vários partidos que fazem parte da base de apoio do prefeito Pedro Vos Grau em Ponta Grossa. E é claro que esses partidos, né, nós faremos um trabalho juntos com o PSDB, com o DEM, com todos esses partidos, para que eles permaneçam nesta base de apoio, comandados pelo prefeito Pedro Vos Grau. Existem outros partidos, como nós citamos, e você destacou aí, o próprio PMDB, que hoje faz parte do apoio do governador no estado. Então é claro que outros partidos, além do PMDB, outros partidos que fazem parte, tanto no município como no estado, serão chamados para a discussão das candidaturas que irão representar esses partidos no ano que vem em Ponta Grossa. Então eu acredito que esta chapa, né, será uma chapa com reais condições de disputar as eleições, com chance, porque a participação dos partidos, tanto no município como no estado, será fundamental e, claro, comandados aí pelo prefeito Pedro Vos Grau e pelo governador Beto Richa. A gente caminha e observa também, reitor, nas rodas políticas aqui da cidade, comentários, né, que dão conta de que a eleição em Ponta Grossa pode muito passar por quem vai ser o candidato apoiado pelo governador Beto Richa e quem vai ser o candidato vai ter o apoio agora de uma liderança expressiva também, que é a ministra Gleisi Hoffmann do PT, certo, e que tem a base, né, do governo federal. E, em contrapartida, o candidato que virá a ser apoiado pelo governador também terá o aparato aí do governo estadual. Ou seja, estando no PSDB, existe essa possibilidade de o senhor vir a ser o candidato que seja apoiado pelo governador Beto Richa aqui na cidade? Até veja bem, eu não vejo outra forma, seja o João Carlos ou outro candidato, que seja candidato pelo PSDB a prefeito ou a vice-prefeito, sem ter o apoio do governador Beto Richa. Não há como o PSDB ter um candidato em Ponta Grossa e não ter o apoio do prefeito Pedro Vos Grau e do governador Beto Richa. Até porque, se isso não acontecer, o PSDB não teria candidato. Então, eu não tenho dúvida que o PSDB participa da eleição majoritária e o candidato do PSDB na chapa terá, sim, um apoio do governador Beto Richa.
Então tá certo, reitor. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida a falar da parte aí de projeto, né? Como o senhor pensa aí as demandas que Ponta Grossa necessita aí ao longo dos anos. É um instante só, doc.com, jornalismo de alto nível. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta com o reitor da UEPG, professor João Carlos Gomes, falando sobre as eleições do ano que vem. Bom, reitor, você está no 3º mandato à frente da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, segundo maior orçamento público aqui da cidade e da região, só atrás da Prefeitura de Ponta Grossa. E, logicamente, quem ordena essas despesas é o senhor através das pró-reitorias, da sua equipe, né? Como o senhor, com essa experiência administrativa, vê as demandas que Ponta Grossa possui aí em diversas áreas, né? Saúde, educação. Como seria, imaginando aí mais do lado prático de um plano de governo, como fazer um plano de governo para atender a demanda de Ponta Grossa? Em primeiro lugar, só colocando aí, comentando a sua primeira colocação desse segundo bloco, questão do orçamento da universidade. De fato, estas gestões junto na reitoria, administrando um orçamento que hoje chega em torno de 150 milhões de reais, como você falou, o segundo orçamento da região dos Campos Gerais público, nos dá aí, vamos dizer assim, uma formação muito forte em termos de administração pública, né? Porque como ordenador de despesa, como executivo, nós temos aí uma vivência grande que seria um fato positivo, não indispensável, porque uma pessoa pode não ter experiência, montar uma grande equipe e administrar a cidade sem ter tido a experiência. Temos que ser até coerentes com isso. Mas você tendo uma experiência, facilita muito, porque você conhece a questão dos trâmites e não só do dia a dia de uma instituição pública. Não digo que isso é indispensável, mas é um fator bastante positivo você ter uma experiência de administração pública de um orçamento hoje equivalente a 40% do orçamento do município. Bom, com relação às questões de um plano, é claro que um plano você tem que discutir com a comunidade. Mas eu vejo, né, como eu disse, pela experiência, pelo dia a dia, que Ponta Grossa, pelo porte de Ponta Grossa, nós temos algumas áreas que têm uma importância muito forte no desenvolvimento da região. E, por exemplo, eu tenho uma expectativa muito positiva para a cidade. Até sendo candidato, a minha plataforma será de mostrar as coisas boas da cidade e onde nós podemos chegar, não as críticas, até porque a comunidade está um pouco cansada de, em período eleitoral, nós discutimos os pontos negativos. A comunidade quer saber dos candidatos o que se pretende fazer positivamente. E vou dar alguns exemplos aí rápidos para vocês. Por exemplo, uma das grandes metas de um governo municipal, geração de emprego. Isso é uma meta municipal, claro, com apoio do governo estadual e federal. Ponta Grossa, Eduardo, é uma cidade que a expectativa a curto espaço de tempo é muito positiva. Ponta Grossa está se transformando nos maiores centros de possibilidade de receber novas indústrias, seja nacionais ou multinacionais, do sul do país. Eu diria que Ponta Grossa, nos próximos 4, 5 anos, nós teremos um número muito grande de novas empresas que vai gerar um número muito grande de empregos diretos e possibilidades de empregos indiretos. Inclusive, existe um estudo técnico que a nossa cidade, possivelmente em 2015, 2016, chegaremos aproximadamente a 500 mil habitantes. Isso em função desse crescimento. Claro que isso vai ter um aspecto, vai existir mais necessidade na saúde, na educação e outros fatores. Então eu vejo que na questão da geração de emprego, que é um papel importantíssimo numa cidade como Ponta Grossa, cidade de grande porte no estado, nós estamos caminhando de uma forma muito forte e com uma expectativa aí bastante positiva. Diria hoje no estado do Paraná,
Ponta Grossa é a bola da vez em termos de atrair novas indústrias, grandes indústrias e geração de emprego. Na questão da educação, além de nós termos, por exemplo, uma cidade universitária, com 2 universidades públicas, uma estadual como a UEPG, uma federal como a Universidade Tecnológica, faculdades particulares, centros de ensino, somos uma cidade universitária, que inclusive um dos motivos da atração destes novos investimentos é a própria possibilidade do ensino superior na cidade, seja graduação, seja pós-graduação. Ou seja, mão de obra qualificada. Quando a prefeitura recebe representantes de empresas multinacionais para conhecer a cidade, 2 instituições que eles visitam é a Universidade Tecnológica e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, exatamente para conhecer o que nós temos de potencial de mão de obra. Mas não só isso, falando agora no município, né, porque as universidades são estaduais, são federais, são privadas. Mas vamos falar na educação do município. Nós somos uma educação modelo. O sistema de educação na rede pública municipal, digo a você, porque eu tive uma experiência, alguns anos atrás eu fui secretário municipal de educação na época do prefeito Joselito. E posso dizer a você que nós somos modelo em educação no ensino fundamental, né, do ensino municipal em Ponta Grossa. Escolas bem estruturadas, professores qualificados, uma estrutura muito forte. Então, outro ponto. Então, geração de emprego, estamos num momento muito positivo. A educação no município é uma educação de alta qualidade. A questão da saúde, claro que temos problemas, mas não é uma característica de Ponta Grossa. Nós estamos acompanhando dia a dia aí na imprensa, escrita, televisada, né, falada, o problema da saúde em todo o país. Mas Ponta Grossa também, ele tem uma estrutura e com algumas adequações, e isso já está acontecendo, nós teremos condições sim de dar um atendimento necessário para a nossa população. E o próprio funcionamento a todo vapor do hospital regional, que não vai atender só Ponta Grossa, mas também atenderá muito a nossa região, inclusive Ponta Grossa, nós teremos condições de trabalhar aí com uma saúde também de qualidade. Como o senhor está falando de saúde, né, a gente sabe que os problemas na saúde, como a demanda é grande, não é só em Ponta Grossa que acontece. Talvez a saída, reitor, seria também essas parcerias, como a UEPG está participando também, possivelmente pode assumir aí o hospital regional, infantil, né, o hospital regional também uma participação na contratação de médicos no pronto-socorro. Essas parcerias também fortalecem? Não tenha dúvida, veja bem, o hospital regional, ele possivelmente será transformado em hospital universitário dos Campos Gerais a partir de 1º de janeiro, sob a administração da UEPG. Estamos numa parceria com o pronto-socorro, né? Pretendemos também uma parceria também com o próprio hospital infantil. Tudo isso é um trabalho do município com o Estado e com a universidade. Certo? Então, na realidade, o que precisa é que a saúde, e isso está sendo feito pela atual administração, tem um aspecto de saúde pública, dando essa atenção especial às pessoas que necessitam do atendimento de saúde. Outro fator importante também é a área social. Em Ponta Grossa também nós temos uma estrutura, né? O próprio nosso SOS, comandado pela primeira-dama, que tem um trabalho muito forte. Então, se nós analisarmos geração de emprego, educação, saúde, área social, a questão da segurança, na realidade, não é uma responsabilidade do município, mas é uma parceria com o Estado, eu sou muito sincero, Eduardo, até porque se pensasse diferente, não estaria colocando meu nome à disposição se o partido entender. Eu acredito que Ponta Grossa é uma cidade com grande potencial para, inclusive, junto, né, com a classe política, com a classe empresarial, com a imprensa, com a comunidade, fazemos com que possamos avançar em todas as áreas. E Ponta Grossa passa por um momento bastante positivo, fazendo com que a nossa expectativa da cidade seja muito boa, muito positiva para os próximos anos. Reitor, o senhor já participou de uma eleição nos anos 90, né? Para deputado estadual. Exatamente. E sabe que uma eleição é uma empreitada muito difícil de se encarar, né? Com todos os detalhes que ela envolve. E no ano que vem, provavelmente, pesos pesados da política pontagrossense deve sair candidato a prefeito. Como vai ser para o senhor estar no meio de candidatos aí com uma experiência e mandatos, inclusive, em curso? Como é que o senhor prevê
essa guerra aí, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, naquela eleição de 94, que eu não atingi os votos necessários, no meu partido, porque inclusive deputados, como o próprio deputado Pérez, foi eleito na época com uma votação inferior à minha. Eu fiz em torno de 12 mil e poucos votos em 94 para deputado, e me parece que o deputado Pérez fez 8 ou 9 mil, e outros deputados... Ele foi eleito com menos de 8 mil, 7 e eu fiz 12 mil e não fui eleito. Então, na realidade, são situações porque o meu partido tinha uma exigência de atingir 14 mil votos. E o que eu quero dizer é o seguinte, nós já tivemos, inclusive, eleições, se nós voltarmos a um pouco tempo atrás, mais recente, na primeira eleição do Pedro Vosgrau, existia candidatos com mais de 60%, isso há 5 meses da eleição, em potencial de voto. Me parece que o Pedro estava em torno de 5, 6%. Fui eleito perfeito. No ano passado, na eleição passada, 2008, o deputado hoje, Sandro Alex, me parece saiu com 4%. Nós tínhamos candidatos com quase 50%. O Sandro foi ao segundo turno e fez uma votação fantástica. Então, na realidade, é natural que nesse momento, e isso e até é justo, e eles são competentes para isso, em termos de trabalho e dedicação, que aquelas pessoas que estão ocupando o cargo, e principalmente que participaram das últimas eleições, que são os deputados eleitos, o deputado Plauto, o deputado Pérez, o deputado Marcelo, o deputado Sandro, certo? Que são pessoas que participaram das últimas eleições, ou a prefeito ou a deputado, tem o nome, primeiro porque estão trabalhando, são pessoas que estão se dedicando às funções que foram eleitos, para que foram eleitos. Mas é natural que eles estejam aí numa evidência maior. Mas eu não tenho dúvida, Ismael, que o processo inicia mesmo quando estiver definido as candidaturas. E eu tenho convicção de que Ponta Grossa vai eleger em 2012 aquele candidato, né, que tenha, assim, condições melhores de administrar a nossa cidade, porque o momento é positivo e nós precisamos eleger alguém que, de fato, administra a cidade pensando no futuro, para o desenvolvimento de Ponta Grossa em todas as áreas da segurança, na área da educação, da saúde, a geração de emprego, a área social. Então eu acredito que a partir do momento que definir as candidaturas, aí começa a verdadeira pesquisa, que é a pesquisa durante o processo eleitoral. Tá certo, reitor, e essa nossa série com o Prefeito Horáveis, exatamente para mostrar aos nossos telespectadores as pessoas que poderão, né, estar aí com os nomes à prova aí nas urnas. Eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, reitor, e desejar boa sorte aí também agora no novo endereço partidário no PSDB. Eu que agradeço mais uma vez a você, Eduardo, ao Ismael, essa oportunidade, e de fato acho que nós que fazemos parte da sociedade pontagrossense, ocupando o cargo, trabalhando nas nossas atividades, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande de participar, seja como candidato ou não, mas participar de um momento tão importante da cidade, que é a eleição do prefeito que vai administrar a universidade nos próximos 4 anos, a partir de 2013. Então, sem dúvida alguma, é um momento importante, eu agradeço essa oportunidade e, claro, sendo candidato, colocarei para a comunidade o que pensamos como administrador e o que queremos para a cidade de Ponta Grossa. Ok, reitor. Depois dessa nossa entrevista com o professor João Carlos Gomes, você fica agora com os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Neste sábado, dia 10 de setembro, acontece mais uma edição do projeto Cinearte, promovido pelo Jornal da Manhã. Desta vez, o filme em cartaz é Amante Latino, com direção de Pedro Carlos Rovai. A entrada é franca e a classificação indicativa é de 14 anos. Não perca, é amanhã, a partir das 5 horas da tarde, no Auditório B do Cine Teatro Ópera. Já no Cine Teatro Pax, tem concerto do Coro Cidade de Ponta Grossa, com música latino-americana. O programa tem o título La Bamba e Outros Cha-Cha-Cha. O projeto é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Conservatório Artístico Musical Maestro Paulino Martins Alves. O concerto começa às 8 da noite deste sábado, com ingressos sendo vendidos a R$ 6 e R$ 3. Por hoje é só. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural.
aqui com os destaques da agenda cultural e encerramos o programa doc.com de hoje. E você pode enviar suas críticas e sugestões. É só escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. E para quem quiser rever o programa, o doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. E confira também o nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, seu novo espaço de informação. Doc.com. Você bem informado.